Olá pessoal, sejam bem-vindos à apresentação. Meu nome é Marcos Pablo, meu grupo também é composto pelo Igor Júnior, pelo Lucas Braga e nós iremos abordar o tema o impacto da pandemia nas publicações sobre depressão do Reddit. Antes de tudo, diante desse cenário de pandemia, toda a mudança na rotina que nós fomos obrigados a ter devido à doença, a percepção que nós temos é que todos esses problemas psicológicos, como estresse, ansiedade, depressão, eles estão mais acentuados porque está sendo difícil para todo mundo lidar com tudo isso, com as perdas, etc. A partir disso, o nosso grupo se propôs a fazer uma análise. Essa percepção que nós temos, ela se converte, ela tem algum impacto nas estatísticas sobre publicações relacionadas à depressão do Reddit? É isso que nós buscamos responder e para isso nós selecionamos uma base de dados que é possível ser encontrado no site Kaggle. Essa base de dados contém cerca de 3.000 publicações em português relacionadas ao tema depressão e antes de iniciarmos o estudo em si, a análise dos dados, a gente fez um tratamento que se baseou em remover uma variedade de colunas que não seriam úteis para o nosso estudo, como por exemplo indicativos se a publicação era só texto, o score da publicação e etc. De todas as informações, as únicas que se mostraram úteis para o nosso tema foi a data, o conteúdo e o título. A partir dessas três colunas, a coluna data foi separada em duas, ano e mês, para facilitar questões de agrupamento, e foi criada mais uma coluna chamada IDC Pandemia, que é um indicativo se essa publicação, seja no conteúdo, seja no título, ela faz referência direta a palavras-chave como pandemia, isolamento, Covid, corona e etc. Nós iremos falar mais especificamente disso mais para frente. Após o agrupamento desses dados, foi possível obter algumas informações interessantes. Nesse gráfico aqui é possível visualizar o aumento na quantidade dessas publicações ao longo de 2018, 2019 e 2020. E é perceptível que, principalmente em 2020, esse aumento ele foi bem acentuado. Este outro gráfico aqui mostra uma comparação mais direta entre 2019 e 2020. E é possível observar que houve em média um aumento de 173% no número dessas publicações. No entanto, essas informações aqui nos levantou um ponto interessante. Se em 2019, que não tinha pandemia, esses dados aumentaram, a quantidade aumentou, será que a gente pode dizer que todo esse aumento foi devido à pandemia? Bom, visando analisar melhor essa questão, foi proposto a coluna que eu citei anteriormente, que indica se essa publicação ela cita diretamente palavras-chave como pandemia, Covid, etc., com o intuito de observar que existe uma relação mais direta entre a publicação e a pandemia. Com a criação dessa coluna, foi possível construir esse gráfico que nos indica que, a partir do início da pandemia, cerca de 23% das publicações citavam diretamente essas palavras, nos permitindo aí imputar uma relação mais direta entre ambos. Com isso, é possível concluir que sim, a pandemia ela teve um impacto nas estatísticas, seja em relação à quantidade, seja em relação ao conteúdo dessas publicações presentes no Reddit. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado.